Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 8, estudando sobre promessas de Deus e superação de conflitos, com base em Amós, capítulo 7, 8 e 9. O nosso texto áureo se encontra em Amós, capítulo 9, versículo 14, que vai justamente falar sobre a restauração da parte de Deus. Primeiro, no capítulo 9, no início, há uma visão da ruína do altar, porém, depois temos a promessa de restauração. Diz assim o versículo 14, que é justamente o nosso texto áureo, este que está em destaque, que nós vamos então ler nesse momento. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Quando a gente se reporta para o teor da revista, e está na íntegra aqui projetada, a palavra de Deus apresenta a si mesma como uma espada de dois gumes, conforme nós temos a referência bíblica em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ou seja, é afiada dos dois lados. De maneira ilustrativa, podemos assim interpretar os anúncios e proclamações dos profetas. Num gume, o castigo, conforme o autor no caso, da revista. O castigo seria um deles, e no outro gume, a misericórdia. Nós sabemos que é uma misericórdia da parte de Deus. Ele prossegue: o nosso Deus é justo e atua em conformidade com sua justiça. Todavia, também é misericordioso e não apenas age a partir de sua misericórdia, como tem prazer em assim fazer. Uma referência bíblica que ele menciona é justamente Miqueias, no capítulo 7, versículo 18. Farei a leitura desse texto bíblico. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade, diz a palavra de Deus. Esta dualidade é constante na relação do Eterno com seu povo. Israel no passado, vou aqui destacar Israel, e a igreja no presente. É importante a gente entender que no Antigo Testamento, o seu povo é constituído da nação de Israel. É o povo de Israel que é a nação eleita. Acontece que no presente, o povo de Deus é a igreja. Algumas pessoas chegam a dizer que Deus tem dois povos nos dias atuais: Israel e a igreja. Todavia, quando nós vamos para alguns textos, como Efésios capítulo 2, no versículo de número 13 e 14, e isto vai nos ajudar a compreender o que está sendo dito, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, uma referência aos gentios, já pelo sangue de Cristo Jesus, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Paulo tem em mente dois povos, judeus e gentios. E de ambos os povos, judeus e gentios, Deus faz um, de modo que ele vai derrubar a parede da separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade. Nós temos outros textos que vai mostrar que a igreja é constituída de pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações. Deste modo, Deus não tem dois povos atualmente. Ele tem um só, que é a igreja. Dito isto, a gente pode prosseguir. Pois, diferente do Criador, que é imutável, há uma constante volatilidade da nossa fé. Isto não é de hoje. E vemos o apóstolo Paulo
exortando a igreja de sua geração. O texto bíblico que ele se refere é este aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e provavelmente na sua versão vai estar mostrando na parte final, o vosso trabalho não é vão no Senhor, a ideia é a mesma, mas conforme está aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuando na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Ele levanta aqui uma discussão que há entre os estudiosos da Bíblia sobre essa dualidade. Há uma preferência? O Eterno seria mais misericordioso do que justo? Como se dá esta relação no dia a dia? Naturalmente, que a gente vai ver a proposta da parte do autor a estas perguntas, mas existe em Deus, e de uma certa forma na Trindade, uma harmonia. Deus não é algo desarmônico, de modo que a gente não precisa se preocupar se existe mais um lado justo do que misericordioso, porque nós temos observado que os atributos de Deus são imensuráveis. Mas vamos para a resposta da parte do autor da revista. A grande verdade, ao que se refere à resposta de Deus às nossas ações, é o que o Criador dos céus e da terra responde em conformidade à nossa disposição de fé e de caráter. Aos misericordiosos, misericórdia. Aos que têm fome e sede de justiça, justiça. Aos que buscam a vaidade, promiscuidade, autossuficiência, corrupção e etc. e tal. E ele vai mencionar esta referência bíblica que se refere a Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Caso você não tenha uma Bíblia em mãos, eu farei a leitura para lhe ajudar, porque nesse capítulo inicial de Romanos, no versículo 24 e 25, vai nos dizer o seguinte: por isso Deus vos entregou, nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos voltar para o teor da revista. Aos profetas no passado e à Igreja de Cristo no presente, levar esta mensagem é sempre conflitante e traz embates conosco e com o outro, pessoas, sociedade e, sem dúvida alguma, com o inimigo. Provavelmente, ele está se referindo a esse inimigo numa referência ao diabo. Provavelmente. Por isso, não podemos estranhar os conflitos, tribulações e mesmo perseguições. Sabemos que toda e cada promessa de Deus será cumprida. Precisamos estar prontos para superar os diferentes tipos de conflito. Quando se fala, por exemplo, em tribulações, e eu vou colocar aqui na forma singular, a gente precisa entender que a tribulação, ela revela o verdadeiro crente. Havia um maquinário, da onde vem a palavra tribulos, que fazia a separação entre a palha e o trigo. E esse maquinário revelava, vou dizer assim, aquilo que é essencial daquilo que era supérfluo e que, por sua vez, seria jogado fora porque não teria utilidade. Desta maneira, a tribulação ela mostra realmente quem são os verdadeiros servos da parte de Deus. Em relação às perseguições, o próprio Cristo Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer que já era esperado da parte eh, dos próprios cristãos, dos discípulos, que fossem perseguidos, mas não porque as pessoas fariam coisas erradas, mas por causa dele. E eu farei a leitura desse texto que não se encontra na revista, mas que me veio à mente nesse exato momento. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Eu fiz a leitura do versículo 10 e 11 de Mateus capítulo 5, no chamado Sermão da Bem-aventurança. Uma outra coisa que eu quero mencionar aqui é em relação à promessa de Deus. Existe realmente em Deus, e vou dizer assim, algo seguro, confiável. Quando Deus promete, de fato ele cumpre. Acontece que tem coisas que já foram cumpridas, mas as pessoas ignoram, inclusive no Antigo Testamento. Profecias que já se deu o cumprimento no decorrer da história, e as pessoas ignoram tal coisa e evocam textos do Antigo Testamento para tentar mostrar algo e esperar um cumprimento, quando na verdade já ocorreu no decorrer da história, algo que já se cumpriu lá atrás. De modo que eu quero mostrar que Deus realmente ele cumpre todas as suas promessas, mas às vezes as pessoas, de uma forma equivocada, podem entender que Deus está prometendo algo, quando na verdade ele não disse absolutamente nada em relação àquele assunto. Desta forma, a gente precisa ter muita seriedade no estudo bíblico e entender que é necessário fazer a leitura atenciosa, a devida interpretação e somente após esta interpretação tirar aplicações para a nossa vida. Caso contrário, nós estaremos realmente em grande dificuldade. Vamos tratar agora sobre esse tópico conforme está em nossa revista. Conflitos pessoais. Não era novidade para Moisés e para os demais profetas do Antigo Testamento, para Paulo e para os demais discípulos e cristãos do Novo Testamento, e não pode ser motivo de espanto e surpresa para nós. A promessa será cumprida. Todavia, há um custo pessoal ao crente fiel. E ele vai fazer menção ao texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12, que diz o seguinte: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Deixa eu prosseguir para você ter uma ideia do contexto imediato. Primeiro, eu vou fazer uma. Eu vou retornar, eu vou fazer uma digressão, versículo 11, ler o 12 novamente e o 13, para dar um complemento. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, uma referência a Jesus, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. De modo que a gente pode confiar plenamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque ele permanece fiel o tempo todo. Eu achei melhor fazer leitura do versículo 11, 12 e 13 para a gente ter uma ideia adequada daquilo que está sendo dito. A referência foi esta aqui, todavia, você pode considerar o versículo 11 e 12. Embora o próprio contexto tenha um conectivo no versículo 10 que começa: por isto, tudo suporta por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, quer fazer uma leitura cuidadosa a partir, leia versículo 10, 11, 12 e 13. Fará bem se assim o fizer. Alguns textos e alertas bíblicos que nos passam despercebidos tantas vezes, tais como: no mundo tereis aflições, João, capítulo 16, versículo 33. Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim, João, capítulo 15, versículo 18. Nós temos Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados são os
os perseguidos, que eu fiz a leitura do versículo 10 e 11 para complemento, e também eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. O autor vai falar que nós não podemos ser ingênuos. A vida cristã é uma vida de conflitos com o sistema pecaminoso de um mundo que jaz no maligno. Deus cumprirá sua promessa, toda ela, no detalhe do detalhe. De fato, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará jamais. E aqui está mais uma referência bíblica, capítulo 24 do Mateus, versículo 35. Contudo, não de forma natural, antes pelo poder de Deus e pelo esforço, dedicação e combate de seus fiéis. Ele agora vai tratar de alguns exemplos de conflitos de Amós. Ele vai agora se reportar ao Antigo Testamento. Com sua rotina, conforto e comodidade, retirado do campo de suas rotinas domésticas para confrontar o sistema. Porque a gente sabe que Amós era uma pessoa simples, pessoa do campo, da zona rural, e ele é chamado para confrontar um sistema cheio de injustiça social, inclusive. Com seus gostos, desejos e preferências, amava seu povo, sua terra e sua história. Eu apenas quero mostrar aqui que nós, à semelhança de Amós, temos que aprender a amar socialmente. Eu tenho certeza de que você ama o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, os seus parentes. Isto já é mais do que esperado, porque é natural que a gente venha amar os nossos, principalmente os da família. Mas acontece que pode ter um outro tipo de amor, que eu vou chamar aqui de, entre aspas, amor eclesiástico. Você ama os irmãos da igreja, os quais você relaciona no seu dia a dia, ou na semana, etc e tal. Mas o que a gente tem que amar e aprender com Amós é um amor que a gente pode chamar de amor social. Desta forma, a gente precisa aprender a amar socialmente. Amar socialmente é amar as pessoas, mas não somente isto, e além, amar o bairro, porque as pessoas residem no bairro. Por sua vez, amar o município, porque os mesmos moradores, cidadãos, convivem no município. Amar o Estado, porque nós temos pessoas que são habitantes do nosso Estado. E, por sua vez, amar o Brasil, amar o mundo. A gente precisa, sem dúvida alguma, ter esse amor social. Quando você tem um amor social e aprende a amar desta forma, você vai agir não apenas buscando os seus direitos, mas, sobretudo, cumprindo os seus deveres, sendo um bom cidadão. A gente fala tanto em corrupção na esfera política, sabemos que tem corrupção também na área privada, mas acontece que as pessoas que estão inseridas na sociedade são pessoas religiosas também. Nós, como cidadãos, terrenos, estamos inseridos em diversas camadas da sociedade, em vários segmentos. E se de alguma forma há um número muito grande de corrupção, algo volumoso, o que nós estamos fazendo para mudar esta realidade? E uma forma é não ser corrupto. Você agir de uma forma correta, justa, piedosa, uma maneira cristã, agindo corretamente, não transgredindo a lei, não fazendo coisas que vai causar um mal enorme ao testemunho, pois desta forma irá debilitar o testemunho seu diante das pessoas que estão inseridas na sociedade, quando você está no seu trabalho, na escola ou na faculdade, enfim, onde você se encontra inserido, nesse contexto social. Então, aprenda a amar socialmente. Aprenda a amar o município, o estado, o Brasil, o mundo. Quando eu falo isso, é amar as pessoas, não é o sistema desse mundo. Certamente ele tinha amigos e familiares dentro deste contexto e precisa enfrentá-los. E mesmo ver o castigo de Deus sobre aqueles que não se arrependiam.
A pergunta que temos a responder a cada dia não diz respeito a se Deus cumprirá a sua promessa, mas se nós estaremos firmes, pacientes e perseverantes até que ele se cumpra. Naturalmente que a gente sabe que Deus vai cumprir a sua promessa, porque ele não é mentiroso. Ele não é semelhante ao homem, que nem eu e você. Ele, de fato, cumpre a sua promessa. Mas existe uma contrapartida. Nós precisamos estar vigilantes, firmes, sermos pacientes, mas, sobretudo, perseverantes, até que ele cumpra e continuarmos desta maneira. Vamos para um outro tópico que vai falar sobre conflitos relacionais. A verdade não é apenas um meio para determinado fim ou finalidade. Para o cristão, a verdade é a pessoa de Jesus e não podemos renunciar à verdade. Contudo, precisamos declará-la em amor. Quando ouço essa expressão em amor, eu estou lembrando do saudoso pastor Davi Gomes, que eu tenho um livro aqui na minha estante. Eu tenho uma outra estante com livros, vou dizer assim, primários, obras realmente seletas, as quais não estão aqui nesta que aparece em fundo. Mas no livro do saudoso pastor Davi Gomes, ele falava sobre a doutrina do Espírito Santo, e quando ele tratava essa questão, ele falava assim: falemos a verdade em amor. Porque não basta falar a verdade, é preciso falar realmente em amor, visando uma instrução, uma correção, uma admoestação, e isto a gente pode fazer desde que seja feita em amor. E ainda, nós falamos tanto, mas tanto em verdade. Sabemos que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas já percebeu que muitos cristãos, não estou falando de pessoas não crentes, não, muitos cristãos, nos últimos anos, passaram a disseminar fake news? São mentiras. E cá entre nós, as mentiras são de origem diabólica, porque o pai da mentira é quem? Diz a Bíblia, é o diabo. De modo que quando você dissemina mentira, fala uma mentira, você está sendo instrumento do diabo e não de Deus. Eu lembro perfeitamente de Pedro. Ora, num determinado momento, numa ação do Espírito Santo, ele fala uma verdade que somente alguém impulsionado pelo Espírito Santo poderia revelar tal coisa a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Mas, na sequência, ele quer impedir que Deus, na pessoa de Jesus, continue o seu propósito, a sua missão. E há uma expressão que alguns vão chamar de vade retro, Satanás, ou seja, afasta de mim, Satanás, porque estava querendo impedir. Ora, Pedro é um instrumento de Deus, ora, é um instrumento de Satanás. A nossa boca pode ser fonte de bênção e fonte de maldição, uma referência à nossa língua. Agora, a gente precisa sempre se apegar à verdade que é Cristo Jesus. Não falarmos mentira de forma alguma, porque realmente não é de Deus. Amós entra em conflito com sua geração de amigos, familiares, com os outros profetas e com as autoridades por fé, amor, respeito e identidade com a verdade. Vamos lembrar de que outros profetas que enfrentaram embate por modalidade. Vai mencionar aqui, com autoridade, alguns profetas como Micaías, Natã, Elias, João Batista. Com familiares, nós temos, então, Abraão, José, Moisés, Davi e o próprio Jesus. Com os patriotas, Josué, Jeremias, Amós, Paulo e Pedro. São homens de Deus que foram levantados pelo Senhor
para falar, para se dirigir ao povo, e teve esses embates, quer com autoridades, familiares e compatriotas. O próximo tópico, conflitos espirituais. O autor da revista nos diz: os embates pessoais e relacionais às vezes nos enganam e equivocadamente concentramos a batalha em coisas ou pessoas. Todavia, não podemos esquecer que a nossa luta, vai fazer citação a Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. Desta forma, nós não lutamos contra pessoas. Esta é uma grande verdade bíblica. Mas se nós não lutamos contra pessoas, por que muitas vezes nós temos visto um grande embate, uma batalha, ou não, uma guerra, literalmente, por meio digitais, de forma virtual, contra pessoas? Por que não lutar usando as armas espirituais? Por que não utilizar a armadura concedida por Deus? Por que não agir em conformidade com a palavra de Deus? Nós temos visto muitos ataques ferinos a pessoas por questões várias, mas que não têm, pelo menos, um amparo bíblico nessa questão da tratativa. O que já foi dito, a nossa guerra não é contra coisas ou pessoas. Se toda luta é espiritual, tem algumas frentes não, que são mais espirituais ainda, se é que podemos assim definir. Ele vai tratar uma vez mais sobre Amós, porque ele vai mencionar que Amós precisou conflitar com os religiosos da época, assim como nós no tempo presente. Se você analisar bem, Jesus teve um embate muito maior com os religiosos da época do que com as pessoas não crentes. Hoje em dia, a gente tem uma grande estima pelos religiosos, em detrimento de suas condutas, nem sempre é, coerente com a sua fé, mas nos detemos mais em condenar ações e práticas de pessoas que sequer têm um relacionamento com Deus, com pessoas que não são religiosas. Mas aqui já foi diferente. Ele conflitou com os religiosos daquele período. E conflitar com os religiosos de Betel, que estavam sob agrado do rei e do povo, tiraria toda a sua popularidade de Amós. Acontece que Amós não estava sendo, querendo ser popular. Hoje as pessoas gostam de receber aplausos, estar no pedestal, ter um certo destaque, mas acontece que a gente aprende com Amós que a postura dele era outra. Aqui faz menção de que ele poderia ser cancelado, conforme pode ser feito nos dias atuais. Você fala uma coisa que não agradou a uma pessoa ou a um grupo, você é cancelado virtualmente falando. Mas isto não lhe impediu. E tem uma referência aqui bíblica de Amós, capítulo 7, versículo 10. Eu acho importante fazermos a leitura desse texto, já que a proposta é justamente estudar o profeta Amós. Eu estou reservando uma palavra para o fim deste vídeo, mas farei no momento propício. Capítulo 7, versículo 10 diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Mas Amós continuou firme. Voltamos ao ponto inicial, que isto não é novidade. Líderes religiosos, pastores, profetas, denominações antigas e tradicionais que renunciam ao conflito por causa de um bem-estar local e social. Uma coisa é a gente pregar a verdade e agir de uma forma coerente. Outra coisa é nós atacarmos pessoas, é nós acharmos que a nossa batalha é contra pessoas. Mas já nos foi dito, através da citação de Efésios, de que a nossa luta não é contra carne, nem sangue. E se a gente está lutando de uma forma ávida contra pessoas, nós estamos redondamente enganados. Querem sair bem na foto ou na selfie. Está em paz com a agenda cultural
do tempo e presente. Este não é o chamado cristão. Não foi o de Amós, de Paulo, de Jesus, nem o meu ou o seu. Lembremos alguns chamados bíblicos. Vai mencionar primeiramente Paulo, eis aqui o texto bíblico, mas o Senhor lhe disse: vai, porque eu enviarei para um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhes mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Note que quando o apóstolo Paulo ele se converte, ele não entra enganado. Jesus não vai esconder os seus propósitos através da vida de Paulo. Ao contrário. Mas não é só Paulo, porque Jesus já tinha dito no sermão chamado da montanha, o sermão do monte, que as pessoas seriam perseguidas por causa do nome dele. E por falar em Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. De fato, ele se tornou semelhante aos homens porque ele assumiu a encarnação de uma forma real, concreta. Jesus era verdadeiramente homem, porém sem pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma outra natureza, a natureza divina. Ele era verdadeiramente Deus. Dessa maneira, comumente nós falamos, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso, certamente não seria, e na verdade não é diferente. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Aqui está a referência bíblica, Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 29. Outro ponto que merece nossa atenção diz respeito ao entendimento que o próprio Amazias, sacerdote do rei Jeroboão, tinha a respeito de quem é o templo e para quem é dada a honra. Temos que voltar, uma vez mais, a Amós, para vermos o que diz no versículo 12 e 13. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come pão e ali profetiza. 13. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e é templo do reino. Para Amazias, o santuário de Betel pertencia ao rei Jeroboão e o templo do seu reino. Precisamos entender isto também. Não é possível estar em paz com as trevas e a luz, com o mundo e a sociedade, com a agenda cultural de um mundo que jaz no maligno. E Jesus vai declarar: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos então para as considerações finais. A promessa do Eterno, assim como seus planos, é melhor e maior do que os nossos. Israel comemorava quando Deus declarava vitórias militares, restauração de territórios perdidos, destruição de nações vizinhas. Contudo, a promessa de Deus é maior, excede infinitamente mais o que Israel e nós também, o que temos pedido e pensamos. Vai fazer menção a Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Mas, naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Templos e prédios humanos já foram erguidos e destruídos. O tabernáculo de Davi é uma linguagem profética para anunciar Jesus que restaura todas as coisas. Deus quer e vai restaurar o relacionamento com toda a criação. O Eterno em Jesus já tem reconciliado consigo todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Como nós estamos dentro de um ambiente da escola bíblica dominical, farei a leitura destes dois versículos. Vamos então?
2 Coríntios 5, 18 e 19, que diz assim: Mas todas as coisas provêm de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E haverá um tempo em que não haverá mais distância, nem barreiras, e a presença de Deus estará plena no meio do seu povo. Cremos que cremos nesta promessa e perseveremos até aquele dia. O que eu deixei para o término do vídeo é o seguinte. Primeiro, eu percebi, e provavelmente você também, que a maior parte do tempo o autor da revista tratou de textos do Novo Testamento. Eu, particularmente, penso que a gente deveria ficar mais no capítulo 7, 8 e 9. Desta forma, eu vou fazer um outro vídeo com base na temática, mas trabalhando somente os capítulos de Amós, 7, 8 e 9. Então, caso você queira se aprofundar e entende, como professor de EBD, que o objetivo não é simplesmente comentar a revista, que é um auxílio, está aqui para nos ajudar, nos auxiliar, mas que é o estudo da Bíblia. Caso você queira, você pode acessar esse outro vídeo que até amanhã estará no ar, né? Ou seja, na plataforma, na mesma playlist, Escola Bíblica Dominical, talvez com uma outra capa, só para tentar diferenciar. Uma outra coisa, se você achou que desta forma, na forma de PDF, ficou melhor para você ler, acompanhar, porque nem sempre as pessoas dispõem naquele exato momento da revista em mãos para fazer suas anotações. Então, se você achou que essa forma ficou melhor, você pode também deixar aqui no comentário. A terceira e última coisa é que eu evitei de falar mais alto, vou dizer assim, uma certa limitação, inclusive, na dicção, por conta de um tratamento dentário. Eu estou com pontos na boca, e isso fez com que tivesse uma limitação da minha parte. Nesse quesito, eu peço que você, por gentileza, compreenda e faça disto motivo tão somente de oração. Eu peço, então, a oração para que possa, em tempo hábil, ter, né, não apenas os pontos arrancados, tirados da boca, mas possa fazer com que haja essa fluidez na comunicação. Deus abençoe grandemente a sua vida. É a minha oração, é também um desejo do meu coração.